Qual é a probabilidade de que o seu erro ou agressividade no trânsito volte para você como um bumerangue em apenas alguns segundos? A julgar pelas gravações de câmeras de painel e de vigilância, é extremamente alta. Alguns momentos de karma instantâneo são tão chocantes em sua precisão e ironia que é difícil acreditar que sejam apenas coincidências. Convido você hoje a testemunhar esse mecanismo invisível, mas implacável da justiça universal capturado em vídeo. Veremos momentos que fazem um arrepio percorrer a espinha. Aqui está um carro atravessando ousadamente a linha dupla contínua, apenas para, em um instante, se transformar em um amontoado de metal retorcido após uma colisão. Aqui está um motorista que salta do carro com os punhos cerrados, pronto para arranjar uma briga. Mas sua fúria ardente esfria de repente ao ver seu próprio carro lentamente, mas seguramente, descendo a ladeira sem controle. E aqui está o lixo jogado descuidadamente pela janela que, levado por uma rajada de vento, retorna direto para o interior do carro do motorista mal educado. Ou o clarão das luzes azuis de uma viatura policial, que surge literalmente do nada, logo depois que o apressadinho achou que tinha passado despercebido. Tudo isso não são invenções nem cenas encenadas. São fragmentos reais da vida capturados pelas lentes das câmeras justamente naquele momento fatídico em que a paciência do universo, ao que parece, se esgota. Eu reuni para vocês uma seleção dessas histórias de arrepiar e, ao mesmo tempo, instrutivas. Aqui não haverá longas reflexões sobre causas e consequências. Apenas fatos, apenas ações, apenas a punição inevitável que alcança os infratores com uma rapidez assustadora. Você verá como segundos de presunção ou explosões de raiva se transformam em carros destruídos, situações embaraçosas e às vezes até em perigo sério. Essas imagens nos fazem refletir sobre o fato de que cada uma de nossas ações tem uma consequência. E às vezes essa resposta não vem após anos, mas em frações de segundo. Prepare-se para um espetáculo que pode mudar sua percepção sobre acasos e padrões nas estradas. Estamos mergulhando em um mundo onde o karma não dorme e age com precisão cirúrgica. E tudo isso foi registrado por câmeras. Vai ser em alguns momentos engraçado, em outros intenso e com certeza não vai deixar ninguém indiferente. Talvez, depois disso, alguém pense duas vezes antes de jogar um copinho pela janela. Existem regras escritas não apenas nos códigos, mas também, ao que parece, no próprio tecido da realidade. A linha dupla contínua no asfalto não é apenas tinta, é um símbolo visual de um limite cuja ultrapassagem é arriscada não só por causa da multa. Eu observei uma situação registrada pelo olhar imparcial de uma câmera veicular que se tornou uma ilustração vívida dessa lei não escrita. Imagine uma estrada movimentada de duas faixas. O fluxo de carro se move a uma velocidade moderada, talvez cerca de 40 milhas por hora. E então ele aparece. O motorista para quem, obviamente, as regras são apertadas demais. Ele acha que é mais esperto, mais rápido, mais sortudo do que os outros. O carro à sua frente lhe parece imperdoavelmente lento. Esperar é um luxo inadmissível para ele. E então ele toma uma decisão. Uma manobra brusca para a esquerda. As rodas cruzam aquela linha dupla contínua que separa os fluxos opostos. Provavelmente, naquele momento, ele sentiu superioridade, adrenalina por sua própria ousadia. Parecia que, em mais alguns segundos, ele ultrapassaria o lento e voltaria para sua faixa como um vencedor. Mas o destino tinha outros planos. Literalmente, no mesmo instante em que seu carro entrou na pista contrária, algo inesperado aconteceu. Poderia ter sido um carro vindo na direção oposta que apareceu de repente na curva, que o motorista não percebeu ou avaliou mal a distância até ele. Ou, como no caso específico que eu vi, outra armadilha o aguardava, um buraco profundo, escondido pela sombra ou simplesmente imperceptível em alta velocidade. A roda dianteira, com um estrondo ensurdecedor, afunda em um buraco do tamanho de uma bacia pequena. Um puxão brusco no volante, o guincho dos freios. O carro perde o controle. Ele gira atravessando a pista. Por milagre, conseguiu-se evitar uma colisão frontal, mas o resultado é evidente. Suspensão quebrada, pneu furado, talvez danos à carroceria, uma punição instantânea por um segundo de autoconfiança. E tudo isso a apenas uns 50 pés do ponto onde ele decidiu quebrar as regras. Karma, coincidência? Mas parece uma resposta clara e rápida à imprudência. Quantas vezes você já viu alguém tentando passar com o sinal amarelo quase apagando ou até mesmo ignorando completamente o sinal vermelho do semáforo? Freia preguiçosamente diante da placa de pare, sem fazer uma parada completa, como se fosse apenas uma sugestão e não uma exigência? Acho que todos nós já testemunhamos esse tipo de comportamento. Muitas vezes isso passa impune, mas às vezes o universo decide dar uma lição clara e faz isso com uma rapidez impressionante. Uma dessas situações está acontecendo diante dos nossos olhos neste cruzamento. O motorista, claramente apressado com seus próprios afazeres, se aproxima do semáforo. A luz amarela já está acesa há alguns segundos, mas em vez de parar suavemente, ele pisa fundo no acelerador. O cálculo é simples: atravessar o cruzamento antes que o sinal fique vermelho. O carro, com cerca de 15 pés de comprimento, literalmente invade o cruzamento já com o sinal trocado. Um segundo de triunfo. Conseguiu.
mas a alegria se revela prematura. Logo após o cruzamento, como se surgisse do nada, aparece um carro de patrulha. Talvez ele estivesse discretamente em uma rua lateral ou simplesmente seguia na mesma direção e testemunhou a infração. Luzes brilhantes azul e vermelha piscam no teto. Um breve uivo da sirene corta o ar. O motorista infrator é obrigado a encostar no acostamento. Todo o tempo que ele ganhou, aqueles 5 ou 10 segundos, é instantaneamente anulado pela perspectiva de uma longa conversa com o policial, uma multa e, possivelmente, anotações desagradáveis em seu histórico de motorista. Uma história semelhante aconteceu com uma jovem que decidiu ignorar a placa de pare. Ela apenas reduziu um pouco a velocidade, atravessou o cruzamento, confiante de que não seria punida. Mas apenas 100 jardas depois, ela foi alcançada por um carro da polícia. A lei se mostrou mais vigilante do que ela imaginava. Esses momentos são um exemplo perfeito de como tentar economizar um instante acaba resultando em perda de tempo, dinheiro e paciência. Karma instantâneo em ação, flagrado pela câmera. Um hidrante não é apenas um poste de ferro fundido na calçada, é um objeto estrategicamente importante, um ponto de acesso à água em caso de emergência, do qual podem depender vidas humanas e a preservação de bens. Estacionar próximo a um hidrante não é proibido por capricho dos legisladores, mas por questões de segurança básica. Mas, infelizmente, nem todos os motoristas percebem isso ou preferem ignorar. Imagine a cena: um dia ensolarado, uma rua comum da cidade. O motorista de um sedã prateado, não encontrando outro lugar, decide estacionar bem ao lado do hidrante, bloqueando o acesso a ele. Talvez ele pense: vou ficar só 5 minutos. Ou, o que pode acontecer? Esses 5 minutos se prolongam e qualquer coisa pode acontecer. E então, como em um roteiro de filme de desastre, um incêndio começa em algum lugar próximo. Com o som das sirenes chega o caminhão de bombeiros, um gigante vermelho maciço de várias toneladas. Os bombeiros agem de forma rápida e coordenada. Eles precisam de água. E precisam imediatamente. O hidrante está ali, bem ao lado, mas o acesso a ele está bloqueado justamente por aquele sedã. Os bombeiros não têm tempo para procurar o dono, nem tempo para sentimentalismos. A missão deles é salvar vidas. Com um movimento rápido e preciso usando uma ferramenta especial, o vidro lateral do carro se estilhaça em milhares de pequenos pedaços. A mangueira grossa dos bombeiros, serpenteando como uma cobra, é passada pelo interior do carro diretamente até o hidrante. A água, sob pressão de dezenas de libras por polegada quadrada, corre pela mangueira. Ao retornar, o motorista encontrará não apenas a janela quebrada e possivelmente o interior do carro encharcado, mas também uma multa considerável por estacionar, em local proibido, uma lição que ele provavelmente não esquecerá tão cedo. O preço por negligenciar as regras e a segurança alheia acabou sendo bastante alto. Isso não é maldade, é uma necessidade rigorosa demonstrando que o karma pode alcançar até mesmo por meio das ações dos serviços de emergência. Há momentos em que as emoções se sobrepõem à razão. Conflito no trânsito, explosão de raiva, o desejo de provar imediatamente que está certo ao oponente, infelizmente uma situação familiar. E então o motorista, inflamado pela discussão, freia bruscamente o carro, arranca a chave da ignição e salta para fora para extravasar sua indignação. A adrenalina ferve, as palavras voam, os gestos se tornam bruscos. Toda a atenção está focada no oponente. Mas no calor dessa batalha, ele se esquece de um detalhe fundamental: o freio de mão. Essa distração é especialmente traiçoeira em uma estrada com até mesmo uma leve inclinação de apenas alguns graus quase imperceptível aos olhos. E assim, enquanto o motorista gesticula furiosamente e grita seu próprio carro, pesando 1,5 toneladas ou 2 como se tivesse vontade própria, começa a se mover lentamente, quase imperceptivelmente. No início, é um deslocamento quase imperceptível de alguns centímetros, depois a velocidade aumenta. O carro começa a rolar para trás ou para frente, ganhando impulso. Imagine o choque e o terror do motorista quando, ao se virar por causa de um som estranho ou de um grito de alerta, ele vê seu xodó, seu meio de transporte, deslizando inexoravelmente em direção a outro carro, a um poste, a uma cerca, ou pior ainda, à rua, onde podem estar outros veículos ou pedestres. O conflito é instantaneamente esquecido. A raiva dá lugar ao pânico. As tentativas de alcançar e parar o carro em movimento muitas vezes parecem cômicas, mas a situação pode resultar em danos sérios e até em tragédia. Eu vi uma gravação em que foi exatamente isso que aconteceu. Um homem saiu para discutir com outro motorista e seu utilitário esportivo calmamente começou a rolar para trás e bateu em um carro estacionado. Uma punição instantânea e muito ilustrativa pela perda de controle não só das emoções, mas também do próprio carro. O freio de mão não é apenas uma alavanca, é a garantia de que sua propriedade e sua tranquilidade permanecerão no lugar.
O acostamento da estrada é uma área para paradas técnicas, um local para serviços de emergência, mas nunca uma faixa extra para quem se acha mais esperto ou mais importante que os outros. No entanto, a tentação de contornar o congestionamento por essa faixa de terra empoeirada ou enlameada acaba sendo irresistível para alguns motoristas. Já vi muitas gravações em que esses heróis recebem uma punição instantânea e bastante ilustrativa por sua impaciência e desrespeito às regras. Imagine uma fila de carros avançando lentamente a 5 ou 10 milhas por hora. E então entra em cena um cavaleiro em um SUV reluzente, certo de que vai superar todos, ou um carro pequeno e ágil, confiante de que vai deixar todo mundo para trás. Ele desce para o acostamento, levantando nuvens de poeira ou espalhando torrões de lama. Os primeiros dezenas de metros são percorridos facilmente. A sensação de superioridade só aumenta. Parece que ele realmente conseguiu enganar o sistema, mas o acostamento é traiçoeiro. Raramente ele é tão liso e firme quanto a pista principal. Em algum lugar sob a camada de poeira pode estar escondido um buraco traiçoeiro, deixado por máquinas de construção, ou um trecho erodido após uma chuva recente, transformado em uma lama pegajosa com meio pé de profundidade comparável a um pântano denso. E então chega o momento da retribuição. As rodas do carro de repente perdem a aderência. O carro mergulha bruscamente de frente, atolando-se na lama, ou despenca com estrondo em um buraco. O motor ruge, as rodas giram em vão, espalhando lama ainda mais longe. Mas o carro não sai do lugar. O motorista, que há um segundo se sentia o rei da estrada, agora está sentado impotente no carro atolado, observando enquanto aquele mesmo fluxo de veículos que ele tanto tentou ultrapassar passa lentamente por ele. Às vezes, as consequências são ainda mais graves: danos à suspensão, cárter perfurado, perda do para-choque. O final é sempre o mesmo: perda de tempo, nervos, dinheiro e humilhação pública diante de dezenas de outros motoristas. O acostamento não perdoa a pressa. O hábito de jogar lixo pela janela do carro ou deixar sacolas de resíduos no estacionamento não é apenas sinal de má educação, é um ato de desrespeito ao mundo ao redor e às pessoas. E, como mostram inúmeras gravações em vídeo, às vezes o mundo responde a esse tipo de grosseria de forma imediata e bastante engenhosa. Vou contar para vocês sobre um caso típico, mas nem por isso menos ilustrativo. Imagine um motorista sentado em seu carro no estacionamento ou avançando lentamente no trânsito. Sem a menor hesitação, abaixa o vidro e, com um movimento leve da mão, joga no asfalto um maço vazio de cigarros, uma embalagem de comida ou um copo plástico. Ele tem certeza de que ninguém percebeu ou simplesmente não se importa. Mas por perto está uma pessoa para quem a limpeza não é apenas uma palavra vazia. Pode ser outro motorista, um pedestre ou, como em um dos vídeos que mais me marcaram, um funcionário do serviço de limpeza urbana. Ao presenciar esse ato de vandalismo, essa pessoa não fica indiferente. Ela recolhe o lixo jogado, se aproxima do carro do infrator e o devolve ao seu dono. Os métodos variam. Alguns batem educadamente na janela e devolvem o lixo, outros, sem pensar duas vezes, jogam o lixo de volta pela janela aberta diretamente dentro do carro. Um caso especialmente marcante aconteceu em um estacionamento. Um homem deixou um saco inteiro de lixo ao lado do carro de outra pessoa e já estava prestes a ir embora. Mas um cidadão atento, ao perceber isso, alcançou o homem e devolveu o saco de lixo com firmeza em suas mãos, acompanhado de um gesto inequívoco. A reação dos infratores geralmente varia entre confusão, vergonha e agressividade. Mas o simples fato da retribuição imediata, capturada pela câmera, provoca nos espectadores uma sensação profunda de satisfação. É um pequeno ato de justiça que lembra que precisamos responder por nossas ações às vezes, literalmente segundos depois. O universo, pelas mãos de pessoas que se importam, devolve o lixo jogado exatamente ao seu dono. Nas estradas, há motoristas que têm a coragem de ensinar outros condutores. Eles se consideram no direito de punir aqueles que, em sua opinião, dirigem de forma errada, muito devagar ou sem a devida cortesia. Um dos métodos mais perigosos desse tipo de educação é frear bruscamente. Na frente do infrator, o chamado brake check. É especialmente imprudente usar esse truque contra caminhões pesados. Um carro de passeio e uma carreta de várias toneladas, estão em categorias de peso completamente diferentes, quase como um zangão contra um elefante. Tive a oportunidade de ver uma gravação que demonstra claramente as consequências fatais desse tipo de pedagogia no trânsito. O motorista de um carro de passeio, talvez um SUV de cerca de 2 toneladas, achou que o motorista do caminhão monstruoso de 20 ou 30 toneladas que vinha atrás estava mantendo uma distância insuficiente ou o ofendeu de alguma outra forma. Decidindo dar uma lição ao caminhoneiro, o motorista do carro freia bruscamente. Para ele, essa é uma ação simples. O carro para quase instantaneamente. Mas para o motorista do caminhão, isso é o início de um pesadelo. A distância de frenagem de um caminhão carregado, mesmo se estiver a 50 milhas por hora, pode ser de centenas de pés. As leis da física são implacáveis. A inércia de uma massa enorme não permite parar tão rapidamente quanto um carro de passeio.
O motorista do caminhão pisa nos freios, ouve-se o rangido dos pneus, mas a distância diminui implacavelmente. O carro à sua frente se transforma em um obstáculo intransponível. A batida é inevitável. A parte dianteira do caminhão amassa a traseira do carro de passeio como uma lata de conserva. O resultado: danos graves para o motorista, choque, investigações e tudo isso por causa de uma tentativa tola de se afirmar no trânsito. O motorista do caminhão talvez também tenha prejuízos, mas o causador da situação perigosa recebe a lição mais dura. O karma, na forma de um argumento de várias toneladas, chega instantaneamente e sem piedade, lembrando que a estrada não é lugar para resolver conflitos de maneira tão perigosa. Às vezes, conflitos por motivos cotidianos ou por incômodos causados por vizinhos acabam tomando formas completamente absurdas e perigosas. Um desses casos grotescos, registrado por uma câmera, aconteceu entre o morador de uma casa particular e uma equipe de operários que trabalhava nas proximidades com uma betoneira. Aparentemente, o homem se irritava com o barulho, a poeira ou simplesmente com o fato de estacionarem máquinas pesadas ao lado de seu terreno bem cuidado, com um gramado perfeito de várias centenas de metros quadrados. Em determinado momento, sua paciência se esgotou e ele decidiu partir para a ação. Mas, em vez de tentar conversar ou chamar a polícia, ele escolheu um caminho extremamente estranho e agressivo. Pegando um martelo, ele se dirigiu à betoneira, aparentemente com a intenção de ameaçar o motorista ou danificar o equipamento. Talvez, em sua imaginação, o martelo parecesse um argumento suficientemente intimidador. No entanto, ele claramente subestimou a engenhosidade e os recursos de seus oponentes. Os operários, ao verem o homem furioso se aproximando com um martelo, não entraram em confronto físico. Em vez disso, eles usaram suas próprias armas profissionais. O motorista do caminhão betoneira, manobrando o calhar hidráulico, direcionou um jato de concreto líquido, uma massa cinza e viscosa pesando centenas de quilos na direção do agressor. A gravação não mostra o concreto atingindo diretamente a pessoa, mas ele cobriu generosamente o espaço ao redor, possivelmente seus sapatos ou roupas e com certeza seu precioso gramado. A cena ficou ao mesmo tempo chocante e cômica. Um homem furioso, agora com um martelo inútil contra uma poderosa máquina de construção, usando seu conteúdo como meio de defesa. Foi um duelo absolutamente desigual. O karma instantâneo caiu sobre o agressor na forma de uma enxurrada de concreto de secagem rápida, demonstrando claramente todo o absurdo de sua ideia e a imprudência na escolha da arma. A lição que ele recebeu certamente foi muito suja e difícil de remover. Uma ambulância com luzes de emergência e sirene ligadas é um sinal de alerta, um pedido para ceder passagem, pois cada segundo pode ser decisivo para salvar a vida de alguém. A grande maioria dos motoristas entende isso e tenta liberar o caminho o mais rápido possível, mas infelizmente ainda existem aqueles que ou não ouvem ou conscientemente ignoram os sinais especiais e às vezes até demonstram agressividade aberta. Um desses casos flagrantes foi registrado por uma câmera veicular e mostra não apenas a grosseria de um motorista, mas também a surpreendente solidariedade dos outros participantes do trânsito. Imagine uma rua movimentada da cidade. Uma ambulância se aproxima por trás, sua sirene uiva estridentemente, as luzes azuis cortam a visão. Os carros começam a se deslocar para as bordas da estrada, abrindo um corredor. Mas o motorista de um táxi que seguia na faixa do meio decide agir de outra forma. Em vez de dar passagem para a ambulância, ele de repente muda de faixa bem na frente dela, praticamente cortando o caminho do veículo médico que está a caminho de uma emergência. Talvez ele tenha achado que seus próprios assuntos eram mais importantes ou simplesmente não olhou nos espelhos. Mas sua manobra foi tão ousada e perigosa que provocou uma reação imediata das pessoas ao redor. O que aconteceu em seguida parecia uma cena de um filme sobre justiça popular. Vários motoristas que estavam ao lado e atrás do táxi coordenaram suas ações instantaneamente. Eles diminuíram a velocidade ao mesmo tempo e mudaram de faixa de forma a bloquear completamente o taxista, impedindo-o de fugir. Formou-se um escudo humano protegendo a ambulância e punindo o infrator. A ambulância conseguiu seguir seu caminho, enquanto o taxista ficou preso entre os outros carros, encarando o julgamento silencioso, porém severo, de dezenas de olhos. Foi um poderoso ato de retaliação coletiva. A estrada, pelas mãos de motoristas comuns, deu seu veredito ao insolente. Karma instantânea, realizada não por forças sobrenaturais, mas pelo senso de justiça e solidariedade de pessoas comuns que compreendem o valor da vida humana. E a inadmissibilidade da grosseria em relação àqueles que correm para ajudar. Estacionar de forma irregular não é apenas uma infração das regras, é uma demonstração de desrespeito às outras pessoas, ao tempo e ao espaço delas. Saída bloqueada, vaga alheia ou de deficiente ocupada, carro abandonado no gramado, tudo isso é capaz de tirar do sério até a pessoa mais calma.
Às vezes, a resposta para tamanha ousadia não vem na forma de uma multa da polícia, mas como um ato criativo e, por vezes, bastante trabalhoso, da indignação popular. Eu vi cenas em que a imaginação dos Vingadores não conhecia limites, transformando a punição em um verdadeiro espetáculo. Um dos métodos mais populares é transformar o carro do infrator em uma obra de arte. Imagine um carro completamente, do para-choque ao teto, envolto em filme plástico para alimentos ou em stretch industrial, de modo que ele se pareça com uma múmia gigante ou um presente mal embrulhado pesando algumas toneladas. Para liberar um carro assim, o proprietário vai precisar de bastante tempo e esforço e, possivelmente, de uma faca ou outro instrumento de corte. Em outra ocasião, observei enquanto uma verdadeira barricada foi construída ao redor de um carro mal estacionado, usando dezenas de carrinhos de supermercado, criando quase uma fortaleza inexpugnável da qual sair sem ajuda externa não é nada fácil. Existem também métodos ainda mais radicais. Na China, por exemplo, não há cerimônia com motos estacionadas ilegalmente. Elas simplesmente são recolhidas por uma pá carregadeira e jogadas na carroceria de um caminhão como se fossem lixo. E na Índia, eu vi um caso absolutamente surpreendente. Os moradores locais levantaram manualmente e moveram um carro pequeno que estava bloqueando completamente a passagem no pátio, alguns metros para o lado, encostando-o na parede. Isso exigiu o esforço de várias pessoas, mas o resultado foi impressionante. A passagem ficou livre e o dono do carro recebeu uma repreensão silenciosa, porém muito significativa. Às vezes, o carro é simplesmente coberto com centenas de adesivos com mensagens raivosas ou irônicas. Tudo isso são formas de karma instantâneo, nascidas do desespero e da criatividade daqueles que se cansaram de tolerar o egoísmo alheio. Na hierarquia do trânsito existem verdadeiros pesos pesados, e a escavadeira é um deles. Esta máquina poderosa, projetada para trabalhos de terraplenagem, possui força capaz de mover toneladas de terra ou pedras com facilidade. E às vezes essa força é direcionada não para a construção, mas para a restauração da ordem quando os métodos comuns se mostram ineficazes. Imagine a situação. O motorista de um carro de passeio ignora descaradamente os sinais ou os pedidos para retirar o veículo que está atrapalhando a passagem de máquinas de construção ou a realização de obras. Ele se sente seguro em sua caixa de metal, acreditando que nada pode ameaçá-lo. Mas então entra em cena o operador da escavadeira. Esse é alguém acostumado a resolver tarefas de grande porte e um carro mal estacionado para sua máquina de muitas toneladas não passa de um obstáculo. Irritante. Eu vi uma gravação em que o operador da escavadeira, ao se deparar com esse obstáculo, não ficou esperando muito nem entrou em discussões. Com uma precisão surpreendente e uma aparente facilidade, ele aproximou a enorme concha, do tamanho de um pequeno barco, do carro infrator. O que aconteceu a seguir parecia uma demonstração de força e da inevitabilidade da punição. A concha, com cuidado, mas de forma autoritária, enganchou o carro, que provavelmente pesava cerca de 1,5 toneladas, levantou-o alguns metros do chão como se fosse um brinquedo e o moveu suavemente para o lado, liberando a passagem. Às vezes, a escavadeira pode simplesmente empurrar o carro de maneira suave, mas firme, com o para-choque ou com a própria concha. Em um momento especialmente marcante que presenciei, o operador saiu da cabine após mover o carro com uma expressão tão orgulhosa e satisfeita como se tivesse acabado de realizar um feito heróico em nome da justiça. Para o dono do carro, isso é claro um choque e possivelmente danos, mas também é uma lição visual. Não bloqueie o caminho de quem é muito maior e mais forte que você, especialmente se esse gigante faz justiça com sua concha de aço. Existem ações que são realizadas na plena certeza de que ninguém está vendo. Pequenas infrações ditadas por uma necessidade momentânea ou preguiça muitas vezes parecem insignificantes e seguras. Fazer suas necessidades em um local público, mesmo que escondido, é exatamente esse tipo de ação. É feio, ilegal, mas aparentemente sem consequências graves. No entanto, às vezes o destino decide pregar uma peça no infrator da forma mais irônica possível, proporcionando-lhe um encontro com representantes da lei no momento mais inoportuno. Eu vi uma gravação em vídeo que ilustra perfeitamente essa forma constrangedora de karma instantâneo. Um homem, estando no pátio de um prédio residencial ou numa rua tranquila, decide não procurar um banheiro, mas sim usar o canto mais próximo e discreto. Ele escolhe um lugar atrás do próprio carro, achando que isso é um esconderijo suficientemente seguro. Olhando ao redor e certificando-se de que não há ninguém por perto, ele começa a agir. Nesse momento, ele provavelmente sente alívio e total impunidade. Parece que tudo correu bem. Mas, exatamente nesse instante, como em um roteiro de comédia absurda, uma viatura policial patrulha lentamente aparece na esquina. Ela para bem em frente ao banheiro improvisado. Imagine o espanto e o terror do homem pego literalmente com as calças abaixadas. O alívio é instantaneamente substituído por pânico e uma vergonha ardente.
A mulher que filmava tudo da janela não conseguiu conter um grito, no qual se misturavam choque e uma crença na justiça divina. Os policiais provavelmente também ficaram surpresos com aquela cena. A investigação subsequente, as explicações, talvez uma multa, tudo isso se tornou uma punição instantânea por um ato impensado e incivilizado. O karma agiu não apenas rapidamente, mas com uma ironia mortal, transformando uma pequena infração em um constrangimento público sob o olhar atento da lei.